Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula das tecnologias utilizadas em sistemas embarcados, sendo que, como eu comentei com vocês, essa aula ela vai ser quebrada em várias pequenas aulas teóricas sobre N assuntos que importam e importam bastante para sistemas embarcados. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é conhecer um pouquinho ou revisar um pouco de arquitetura de computadores, fazer o paralelo com as arquiteturas de processadores de sistemas embarcados e dar o pontapé inicial para fazer a revisão de assembly, que vai ser extremamente necessária quando nós estivermos falando de porte de sistema operacional. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura de processadores. Tá? Bom, se nós formos considerar a informação mais básica que a gente tem sobre arquitetura, nós conhecemos, vocês cursaram a disciplina de arquitetura de computadores, que duas arquiteturas se destacam. Né? Então, a arquitetura CISC e a arquitetura RISC. Então, o que significa o CISC? Conjunto de instruções ou computador com conjunto de instruções complexo. Né? E o RISC ele vem de Reduced Instruction Set Computer. Né? Então, é computador com conjunto de instruções reduzido. Esse nome, nos seus primórdios, ele queria dizer alguma coisa, mas nós temos que interpretar que hoje nem sempre o nome representa exatamente como essas arquiteturas funcionam. Então, o que a gente sabe de um CISC, por exemplo, é que as instruções de máquina, que são as instruções que quando vocês pegam um código em C e compilam ele para a linguagem assembly, e a linguagem assembly é uma forma de ver uma representação de instruções, no final das contas, essas linhas de código em assembly, na verdade, são linhas de instruções de máquina, e no CISC, essas instruções de máquina, elas são quebradas ou são convertidas num microcódigo menor ainda que essa instrução de máquina, de assembly que a gente programa, né? E essas microinstruções, sim, é que são executadas pelo hardware. Né? Então, primeiro eu tenho uma conversão e depois eu tenho a execução. Por que isso acontece no CISC? Né? Porque como, teoricamente, as instruções são muito complexas, eu quebro em pequenas operações. Né? E essas pequenas operações, depois de serem quebradas, elas são executadas sequencialmente. Já em um processador RISC, eu tenho a execução direta da instrução que eu tenho disponível lá em linguagem assembly e proporcionalmente, né, em instruções de máquina. Então, teoricamente, o CISC ele não é só complexo, né? As instruções, eu tenho mais instruções. E por eu ter muitas instruções, algumas dessas instruções são complexas. Já no RISC eu tenho menos instruções, o conjunto de instrução é reduzido, e se eu quiser fazer algo complexo, eu faço a chamada de um conjunto de instruções que vai me permitir fazer essa execução de algo mais complexo. Isso traz alguns benefícios, né? Ter um conjunto de instruções reduzido ou mais simples, e a gente vai ver esses benefícios no decorrer dessa aula. Bom, a primeira coisa que vocês têm que notar é que a premissa básica lá do RISC ou do CISC, ela não se propaga para a maioria das arquiteturas modernas. Então, se eu pegar a base mesmo, do que há anos atrás nós tínhamos por CISC e RISC, eu tenho muito processador com arquitetura pura, né? Puramente CISC, puramente RISC. Né? Então,
Um processador que a gente ainda tem no mercado, que é puramente CISC, é o HCS08 da, hoje não mais Freescale, ela é NXP. Não, ele foi da Motorola, depois a Motorola ela particionou em várias empresas menores, uma delas é a Freescale, e a Freescale foi comprada pela NXP. E esse processador da NXP hoje, ele é puramente CISC, né? Então, algumas coisas que a gente sabe do CISC é que ele, além do conjunto de instruções complexo, eu tenho a execução de vários ciclos de clock necessários para completar a execução de uma instrução. Esse processador é assim. E eu tenho várias instruções fazendo acesso direto à memória RAM. Tá? Já o PIC é um exemplo de processador puramente RISC. Então, o processador RISC ele tem várias características interessantes, né? Uma delas é a questão do conjunto de instruções ser de tamanho fixo, e isso traz algumas vantagens. E o processador RISC da Microchip, o PIC, né? Ele é um processador puramente RISC, sem ter nenhuma característica de CISC. Tá? Bom, mas quem que é o processador CISC mais conhecido que nós, provavelmente vocês trabalharam lá na disciplina de arquitetura? É o x86. Né? Vocês devem notar que alguns processadores, eles quebram padrões de compatibilidade. O x86 ele nunca quebrou compatibilidade. Então, um código que vocês usaram lá no processador 286, 386, 486 e assim por diante, depois Pentium e depois os Core, todos os códigos são compatíveis. Por quê? Porque os programas são compilados em instruções CISC do x86. No entanto, pessoal, nas arquiteturas modernas, o que aconteceu? Se você mantivesse essa ideia do CISC, vocês teriam provavelmente perda de desempenho nos processadores modernos pelas grandes diferenças que vocês devem ter visto em arquitetura, por exemplo, de desempenho de memórias de registradores e memória RAM, SD-RAM, que é usado num computador ou num celular. Então, para obter alguns benefícios do processador ou da arquitetura RISC, esses processadores CISC têm suas instruções decodificadas em microinstruções RISC. Né? Então, no final das contas, hoje, os processadores Core que a gente usa da Intel, ou os processadores da AMD, eles, no final das contas, eles usam uma arquitetura mista, CISC e RISC. Hoje, pessoal, os principais processadores que a gente utiliza são RISC, mas eles não são aquele RISC mais tradicional, por exemplo, com um conjunto de instruções reduzido, ou, por exemplo, com o tamanho de instrução fixa. Tá? Então, alguns exemplos desses processadores são o ARM, que vocês veem bastante inserção em celulares, tablets e microcontroladores. Nós temos o RISC-V, que é uma novidade, depois eu vou comentar sobre ele, que é um processador de arquitetura aberta desenvolvido pela Universidade de Berkeley. Nós temos o MIPS. O MIPS já foi usado bastante em videogames, em roteadores e outras coisas. Tá? E nós temos o PowerPC e o Spark, que são processadores que foram muito utilizados. Hoje em dia, eu não sei qual é a penetração deles no mercado, né? Mas foram bastante utilizados em servidores. Né? Então, o PowerPC é um processador DBM e o Spark é um processador ASAN. Né? Então, esses processadores seguem as principais premissas do RISC, da arquitetura RISC, mas eles não são uma arquitetura RISC pura. Bom, hoje, cada vez mais, se eu for separar só o mercado de embarcados e microcontroladores, né, cada vez mais a ARM vem crescendo em participação no mercado. Tanto que, se eu pegar um fabricante como a NXP, notem que eles têm aqui, processadores e microcontroladores. Processadores ARM, microcontroladores ARM, processadores PowerPC, né? E
arquiteturas adicionais, né? E daí aqui aparece o processador, o HCS08. Né? Então, notem que esses processadores, eles não são legacy, eles não são legados ainda, mas eles perderam muita participação no mercado. Então, um processador dessa NXP, que era da Freescale, que tinha muita penetração no mercado, era o S12, que era um processador de 16 bits, um microcontrolador, na verdade, muito utilizado no mercado automotivo. E o processador HCS08 era um microcontrolador muito usado nas mais variadas aplicações. Já a Microchip, ela continua fabricando e fomentando tanto o PIC quanto o AVR, porque a Microchip comprou da Atmel o AVR. Né? Na verdade, comprou toda a linha da Atmel. Né? Acredito que a Atmel se fundiu com a Microchip. No entanto, pessoal, notem que no próprio site da Microchip, a imagem mais atual que eles têm é a informação aqui, ó, dizendo que em 2013 eles já tinham vendido, né, ou enviado 12 bilhões de PIX e 7 bilhões de AVR até 2015. Né? Mas essa informação aqui ela está um pouco datada e a gente não tem informações hoje de mercado pela Microchip dos processadores PIC e AVR, sendo o PIC um processador RISC bem puro e o AVR um processador RISC com algumas características já que fogem um pouco às premissas básicas de um processador RISC puro. Né? Bom, mas o que nós temos hoje no mercado? Eu vou até pular para essa figura, que essa figura é melhor. Né? Notem, pessoal, que se eu for pegar só a ARM, né, eles têm as linhas que eles chamam de processadores ARM clássicos, processadores ARM da linha Cortex e processadores da linha Cortex eles separam em microcontroladores e processadores profundamente embarcados, né, processadores de tempo real e processadores de aplicação. Então, notem que a ARM tem uma grande gama de processadores e isso fez com que ela, de certa forma, dominasse o mercado em várias áreas. Então, por que ela separa aqui em processadores da linha clássica? Hoje em dia, pessoal, pouco se vê novos produtos com esses processadores. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse ARM11 aqui foi um processador utilizado nos primeiros celulares, tanto o 9 quanto o 11, nos primeiros celulares, pouco mais para o lado do smartphone. Então, esse ARM9 aqui, ele era usado em celulares que tinham já acesso à internet, outras coisas, mas sem telas touchscreen. E o ARM11 ele começou a ser utilizado nos primeiros celulares com telas touchscreen. Né? Já o ARM7 e algumas versões do ARM9, eles eram muito mais para o campo do profundamente embarcado. Né? Eles não eram exatamente microcontroladores, mas eles eram para aplicações mais embarcadas. No entanto, hoje a ARM separou bem essas famílias como as famílias M, R e A. Né? Então, nós vamos trabalhar principalmente com as famílias dos processadores da linha M. O M vem de microcontroller, pessoal. Então, qual foi o primeiro processador microcontrolador, na verdade, lançado pela ARM? Foi o M3, não foi o M0. Né? Esse M1, na verdade, é só um código em VHDL para vocês implementarem em FPGAs, né? Mas os processadores que a gente tem no mercado hoje são o M0, o M4, o M0 Plus e depois nós temos o M7 que eu vou falar um pouco depois. Né? Então, notem que eles primeiro lançaram essa família M3, depois eu vou falar sobre elas, depois eles lançaram um processador mais simples e depois um processador mais complexo nessa família de microcontroladores.
Já os processadores que eles chamam de processadores de tempo real, pessoal, são processadores que têm um desempenho quase tão bom quanto o desempenho dos processadores de aplicação, mas com um consumo mais próximo dos microcontroladores. Então, eles são processadores intermediários que a ARM fabrica para dispositivos embarcados de alta capacidade de processamento. No entanto, pessoal, eu não vejo tanto uso desse tipo de processador. Ele tem mais diferenças, depois quando eu for falar, por exemplo, em densidade de código, conjunto de instruções mais vinculado a processadores, eu vou abordar um pouco essas diferenças. E os processadores de aplicação são processadores utilizados aí em celulares e tablets e já executam sistemas operacionais de alto nível, como, por exemplo, Linux e Android. Então, na parte de sistemas embarcados, nós ficamos aqui nos processadores da linha M e os processadores da linha R. Bom, para que a ARM lançou o ARM Cortex M3? Então, eles lançaram esses processadores para aplicações com eficiência energética que também necessitavam de conectividade. Então, esses processadores aqui, eles têm bastante suporte a USB, comunicação Ethernet, Wi-Fi. Essa é a gama de aplicação dos processadores da linha M3. Já os processadores da linha M0 e M0 Plus, eles foram lançados para a criação de microcontroladores que iam substituir os microcontroladores de 8 bits. Então aqui eu já tinha um processador de 32 bits de alto desempenho e eles simplificaram o processador para reduzir a área de silício, para reduzir o custo, e fizeram pequenas modificações do M0 Plus para permitir ainda mais economia de energia. Então notem aqui que eles comentam em aplicações usando uma pequena bateria com até 15 anos de duração da bateria. Então, a maioria das aplicações de redes de sensores, por exemplo, ela utiliza hoje os processadores M0 Plus. Após a ARM lançou o M4, e com o M4 eles trouxeram instruções de processamento de sinais digitais, e unidade de ponto flutuante. Então, o M4 é um processador que, eu preciso processar áudio, por exemplo. O M4 é mais recomendável que o M3. E mais recentemente, a ARM lançou o ARM Cortex M7, que é um processador de altíssimo desempenho, com unidade de ponto flutuante de precisão dupla, com memória cache, com mais níveis de memória cache, na verdade, porque o M4 tem memória cache. Então, esse é um processador de altíssimo desempenho que, na minha opinião, entra já no desempenho dos processadores da linha R. Mas por que a gente está falando tanto de ARM? E notem que eles dizem aqui, esses processadores aqui, eles entram na linha, eu diria que até aqui, os processadores entram na linha dos processadores de 16 e 32 bits tradicionais, no espaço desses processadores, e o M0 e o M0 Plus no espaço dos tradicionais 8/16 bits, os processadores de 8/16 bits. Então, eles tentaram dominar com essa linha de processadores aí a faixa dos 8, 16 e 32 bits, na ideia de ter processadores RISC não exatamente puros, de alto desempenho e baixo consumo de energia, que iam dominar o campo aí dos microcontroladores e sistemas embarcados. Então, por que eu falo um pouco de ARM? Porque depois a gente vai falar sobre o conjunto de instruções de ARM, porque quando nós formos trabalhar com sistemas operacionais, nós vamos querer adaptar um sistema operacional para executar nesse tipo de processador. E um engenheiro de computação ele tem que ser capaz de entender como que um sistema operacional funciona e como que ele é otimizado ou não para trabalhar com um sistema operacional. E hoje, pessoal, nós temos inclusive processadores ARM
dual core assimétricos para ser utilizados como microcontroladores, que é o caso dessa linha aqui da STM, que traz um processador da linha Cortex-A de aplicação, no mesmo silício que um processador da linha Cortex-M4. Então, o que vocês ganham com isso? Vocês executam um sistema operacional de alto nível nesse processador, por exemplo, um Linux, e para o que vocês precisam de altíssimo desempenho de tempo real, vocês utilizam um sistema operacional de tempo real nesse processador da linha M4, e vocês têm tudo isso no mesmo silício, compartilhando memória e periféricos. Então, hoje nós temos já microcontroladores extremamente avançados, principalmente nessa arquitetura híbrida ou assimétrica. Não é um dual core simétrico de dois processadores iguais, é um dual core assimétrico. Bom, mas vamos voltar e baixar um pouco o nível e entender o que é esse arquitetura RISC não pura. Então, para depois chegar à conclusão do que esses processadores de fato são, se eles são CISC, se eles são RISC ou se eles são uma mistura. Então, notem, pessoal, que eu peguei como exemplo um ColdFire, que é um processador, hoje microcontrolador, que perdeu muito mercado para os processadores da linha ARM. Ele faz parte lá do portfólio da NXP. E ele é baseado nos processadores muito antigos, que foram usados no videogame Atari, no Apple Lisa, no computador, no Macintosh, da Apple. E nessa época, esse processador que tinha o nome de 68000, ele era um CISC. Então, há uns anos atrás, a Motorola, na época, depois Freescale, hoje NXP, modificou esse processador para transformar ele num semi-RISC. Então, eu botei umas aspas aqui, eu não estou com a câmera ligada. Por que semi-RISC, ou uma mistura de arquiteturas? Porque ele tem uma característica que é de processador CISC, que é várias instruções com operações diretas na memória. Então, vocês vão ver que o RISC, poucas instruções conseguem acessar a memória RAM diretamente. Já num processador CISC, a maioria das instruções conseguem acessar a memória RAM diretamente. Isso tem um impacto muito grande em desempenho quando eu estou falando de um computador ou um celular que tem memória SDRAM de baixo desempenho, atrelada à memória cache e registradores de alto desempenho. Agora, quando eu pego um microcontrolador mais simples, a memória RAM ela já é de alto desempenho. Então, não há nenhum problema das instruções fazerem acesso direto à memória RAM. Isso é algo que vocês não veem lá em arquitetura. No entanto, para reduzir um pouco a complexidade e permitir a criação de um pipeline mais eficiente, depois nós vamos falar em pipeline, eles criaram algo chamado, isso aqui também ajuda em densidade de código, tudo isso nós vamos comentar, algo chamado como conjunto de instruções RISC de tamanho variável. Tamanho de instrução variável é característica de CISC. Mas quando o tamanho de instrução é variável, mas não tão variável, eles chamaram de RISC de conjunto de instrução variável. Por que não tão variável? Porque um processador CISC ele permite instrução de tamanho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, 7 bytes e assim por diante. Aqui não. Aqui nós temos instruções de 2 bytes ou 4 bytes. Então, não é um tamanho fixo, por exemplo, só 4 bytes, mas também não é tão variável. Então, eles chamaram esse conjunto de instruções de tamanho de RISC variável. E eles dizem, pessoal, ou diziam na época, que o ColdFire, esse processador, ocupa o sweet spot. Quem joga jogos de raquete, sweet spot é o ponto doce da raquete, o melhor ponto para você bater a bola, que é o centro da raquete. Então, ele é o ponto doce ou a melhor combinação possível entre a arquitetura CISC
e a arquitetura RISC convencional de tamanho de instrução fixo. Então, eles disseram que eles chegaram no melhor combinação, né? Fazendo um balanço aí ótimo, né? Entre densidade de código e quantidade de transistores. Né? Então, ele não tem tanto transistor como tem um processador CISC, que é mais complexo, e ele também permite uma boa densidade de código, que é algo que também vem dos processadores CISC, mas ele também tem o desempenho, né, dos processadores RISC, né? Então, eles dizem que a tecnologia é única na época, né? Só que vocês vão ver que no final das contas o ARM também usa algo semelhante, né? Então, eles têm essa característica de RISC, mas eles têm instruções que fazem acesso direto à memória. Então, esse processador foi bastante utilizado em uma época porque a NXP tinha uma família que eles chamavam de família Flexes, né, em que vocês tinham microcontroladores ou com o processador Codefire V1 ou com o HCS08. E o que você ganha com isso? Os periféricos eram iguais. Eu estou desenvolvendo um produto com um processador de 8 bits, porque ele tem menor custo. E daí eu chego à conclusão de que eu preciso mais desempenho do processador. Então eu tinha um microcontrolador exatamente igual, com os mesmos periféricos, com os mesmos pinos, nas mesmas posições, mas que tinha um core diferente, um core de desempenho melhor, né? E daí, nesse caso, eu tinha a opção de trocar o processador, né? No entanto, pessoal, a ARM entrou tão forte no mercado, né, que hoje os processadores ARM eles estão em custo inferior a esses processadores de 8 bits, e esses processadores perderam muita fatia de mercado justamente por causa disso, né? Por que eu vou pegar um processador de 8 bits que é de mais alto custo e tem menor desempenho se eu posso ir já num de baixo custo de 32 bits, que também é eficiente energeticamente, né? Então, esses processadores começaram a diminuir sua participação no mercado. Bom, mas a gente falou um pouco, então, de processadores, agora nós vamos falar mais de RISC e CISC para depois voltar a analisar o ARM, por exemplo, né? Então, quais são algumas das premissas da abordagem RISC? Que maior desempenho pode ser obtido se cada instrução ocupar exatamente uma palavra de memória, né? Então, o que isso significa? Um processador RISC puro deveria ter as suas instruções todas de tamanho do barramento do processador. Se o processador é 16 bits, todas as instruções deveriam ser 16 bits. Se o processador é 32 bits, a princípio todas as instruções deveriam ser 32 bits. O que essa restrição nos traz? Ela reduz a complexidade do processador, né? Então eu ocupo menos transistores, eu tenho menos blocos na arquitetura do processador. A decodificação da instrução é mais simples e o número de instruções que podem ser incluídas na CPU também se reduz, porque eu não tenho uma flexibilidade desse tamanho de 32 bits, né, ou 16 bits, né, ou até tem processadores com instruções de 12 bits. Mas, mais do que isso, né, com mais uma premissa do RISC, eu consigo chegar na otimização de um pipeline, né? O que é a segunda premissa do RISC? Todos os operandos de instruções aritméticas e lógicas devem estar nos registradores do processador, né? Então, diferente de um CISC, que se eu vou fazer uma soma, um dos operandos pode estar na memória RAM, no RISC, todos os operandos têm que estar dentro de registradores. E isso ajuda a simplificar as instruções, né, mas também propicia a implementar unidades de processamento em que eu consigo quebrar o processamento das instruções em várias operações bem conhecidas. E isso facilita eu implementar o que a gente chama de pipeline. Então, aqui é um exemplo de um pipeline de 5 estágios, pessoal.
Então, eu tenho o estágio que carrega a instrução, o estágio que decodifica a instrução, o estágio que executa a instrução, o estágio que acessa a memória para gravar o resultado dessas instruções, e esse write back aqui é um estágio que, dependendo do que aconteceu na instrução, eu tenho que poder voltar um passo na instrução para corrigir algo que eu estava em espera, né? Eu não vou entrar em detalhes de pipeline, inclusive eu vou mostrar para vocês mais do que um pipeline genérico, mais um pipeline de processador real como um ARM. O que eu ganho com isso, pessoal? Seria muito difícil eu criar um processador RISC que completa uma instrução por ciclo de clock, que essa também é uma premissa do RISC, né? Eu teria que ter uma complexidade muito grande de hardware para conseguir isso sem pipeline. Agora, com pipeline, pessoal, notem que aqui são ciclos de clock, ó. Então, eu tenho a primeira instrução de subtração sendo carregada no primeiro ciclo. No segundo ciclo de clock, pessoal, eu já estou carregando uma segunda instrução e já estou decodificando a primeira. No terceiro ciclo, eu estou decodificando a segunda instrução, executando a primeira instrução, né? E aqui eu tive um problema que eu não consegui carregar uma terceira, por quê? Porque existia uma interdependência das instruções de subtração e end, porque elas usavam os mesmos operandos, né? Para que eles usam esse exemplo? Né? Para mostrar um caso de uso do write back aqui, né? Mas qual que é a conclusão do pipeline, pessoal? Né? Que se eu quebro em estágios a execução das instruções, em algum desses ciclos de clock eu consigo completar lá a minha primeira instrução. Geralmente, se é um pipeline de 5 estágios, após o quinto ciclo de clock, eu completei a execução da minha primeira instrução. No entanto, pessoal, lá no sexto ciclo de clock, eu já completo a da segunda instrução. E no sétimo ciclo, eu já completo talvez uma terceira instrução. E o que isso permite? Que após um tempo de carregamento do pipeline, a cada novo ciclo de clock eu consigo completar uma instrução. Tem vários pequenos problemas, né, pessoal? Por exemplo, saltos condicionais e incondicionais, esses problemas de write back, que é a interdependência de instruções que usam os mesmos operandos. Mas se tudo dá certo no compilador, a cada ciclo de clock geralmente eu completo uma instrução. E com isso eu consigo a premissa do RISC, que é o tamanho da instrução é fixo, mas também eu termino uma instrução por ciclo de clock. E isso me permite maior desempenho, porque nos CISCs tradicionais eu posso precisar, por exemplo, 5, 6, 7 ciclos de clock para completar uma instrução. Isso permite que eu baixe o clock do processador, pessoal, e com isso eu consigo economia de energia. Então, notem que um processador EPC aí, ele trabalha até uns 4 GHz aí no modo turbo, né? E os celulares, eles estão hoje na faixa de 1 ponto alguma coisa GHz, né? Por que eu consigo desempenho semelhante com um clock menor? Porque eles são processadores RISC com essa premissa, de que eu termino uma instrução por ciclo de clock. Bom, se eu pegar um processador como o Cortex M3, que foi o primeiro microcontrolador da ARM, ele tem 3 estágios de pipeline. Mas notem que ele poderia ter mais estágios, mas o que a ARM fez? Ó? Que em vez de cada estágio ser uma coisa só, esses estágios são um pouco mais. Ó. Então ele diz assim, o Cortex M3, ele does more, né? Ele faz mais em cada estágio. E eles dizem que isso aumenta o desempenho total, né? Então, notem aqui, ó, que o estágio de carregamento é um só, ok.
Mas nesse estágio aqui, ó, além da decodificação, eu já tenho uma leitura de registradores, né? E se tem o salto aqui, eu já tenho uma especulação. O que é especulação, pessoal? Quando eu tenho um pipeline, se eu souber que vai haver um salto, eu consigo já ir carregando as instruções do salto no pipeline e não as instruções que estão na sequência da próxima instrução. Ah, vai ter uma interrupção, vai ter um salto condicional, não condicional. Então, a sequência do código não é a próxima instrução que está na memória, é uma instrução que está em outro lugar da memória. Então, eu especulo para tentar descobrir isso e eu já faço tudo isso no estágio de decodificação. E o terceiro estágio, pessoal, notem aqui, ó, que ele executa e escreve na memória também. Então, ele multiplica, divide, faz shift, ele faz acesso a endereços, né? Então, ele faz muito mais coisa do que aquele estágio de execução lá desse pipeline de 5 estágios. Né? Então, a execução, o acesso à memória aqui, ó, ele está junto aqui, que é essa escrita. Isso aqui é um acesso à memória. Né? Então, esse processador ele tem 3 estágios de pipeline. Significa que ele está sempre executando 3 instruções junto, mas a cada ciclo de clock ele completa uma delas. Né? Mas notem, pessoal, isso é mais interessante ainda, que isso aqui vem da própria documentação da ARM. Né? O que eles estão dizendo aqui? Ó? Que up to 2 instructions can be fetched. Tá? Que ele está dizendo que até 2 instruções podem ser carregadas junto. Mas por que isso, pessoal? Porque os processadores da linha Cortex M3, M4 e M7 têm instruções de 16 e 32 bits. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que se a instrução for de 16 bits, eu consigo carregar 2 numa vez. Se a instrução for de 32 bits, eu vou carregar uma só. Então, eu já tenho outro paralelismo aqui e já aparece uma outra coisa, pessoal. Opa, mas ele não é RISC e o RISC não deveria ter uma instrução sempre de tamanho fixo, ele é um processador de 32 bits? Pois é, pessoal. Né? Então, vejam que esses processadores eles não são RISC puro. Né? Eles têm instruções de 2 tamanhos, né? Parecido com o CodeFire, para não dizer igual. Então, eu consigo decodificar as duas junto? Não consigo, porque eu não tenho 2 unidades de decodificação, mas eu consigo carregar 2 numa vez só. Né? Então, o que vai acontecer? O próximo ciclo de pipeline, se eu carregar 2, eu não vou carregar nada aqui. Né? É isso que eles estão dizendo, porque eu já carreguei 2 instruções e eu não tenho mais instruções de decodificação e execução. Né? Bom, mas o pipeline, pessoal, ele pode ser ainda melhorado, né? Que são os pipelines superescalares. Todo processador de alto desempenho tem pipeline superescalar. O que é o pipeline superescalar no final das contas? Eu duplico algumas unidades do processador. Então, notem que o M7, o ARM Cortex M7, ele tem 2 shifters, ele tem 2 unidades lógicas aritméticas. Então, ele consegue fazer, por exemplo, 2 execuções ao mesmo tempo. Ele consegue também fazer shifts ao mesmo tempo. Né? Então, notem no pipeline aqui do M7, ó, que inclusive ele consegue carregar 2 instruções ao mesmo tempo. Ele consegue decodificar 2 instruções ao mesmo tempo. Né? Consegue executar 2 instruções ao mesmo tempo. Né? E quando eu tenho mais de uma unidade de execução, mais de uma unidade de decodificação, eu chamo isso de pipeline superescalar. Né? Nesse caso, pessoal, aqui no M7 eu tenho um pipeline superescalar de 6 estágios. O que mais que eu ganho com isso, pessoal? A cada ciclo de clock, em vez de completar uma instrução, eu completo 2. Né? Porque eu não tenho exatamente 6 passos para executar a instrução.
No caso aqui, vocês notem que eu tenho o IF, o ID, o EX, que é FET, decodificação, execução, acesso à memória e write back, né? Então, ele quebrou em 5, mas ele tem 6 estágios. Então, ao final aqui do quinto ciclo de clock, ele já consegue completar 2 instruções, né? No final do próximo ciclo de clock, ele consegue completar mais 2 instruções e assim por diante. Então, eu consigo, aqui, né, eu aumentei um ciclo de clock, mais um ciclo de clock, mais um ciclo de clock e vou completando, tá? Então, notem que em vez de completar uma instrução por ciclo de clock, eu completo 2 e com isso eu tenho mais desempenho ainda, né? E esse desempenho ele vem do RISC, né? Do RISC, dos tamanhos das instruções, teoricamente, são fixos, né? Eu quebro em pedaços de execução e como eu tenho o pipeline depois do pipeline superescalar, eu consigo completar uma ou mais instruções por ciclo de clock. E isso me permite desempenho e, inclusive, me permite diminuir clock e, consequentemente, desempenho, consumo de energia. Então, o processador RISC ele é um processador para baixo consumo de energia e é para isso que a gente usa eles em celular, tablet e provavelmente no futuro em computadores, notebooks, laptops, né? Aqui dá para entender um pouco melhor o pipeline superescalar, né, pessoal? Então, eu coloquei aqui, ó, vários blocos de processamento executam em paralelo, né? Então, só que vai ter interdependências de algumas coisas, né? Então, para lidar com as dependências, o hardware armazena as instruções em buffers e dependendo, reordena em hardware a execução das instruções, né? Então, o pipeline superescalar, ele é, de certa forma, complexo, né? E daí, o que eles dizem no pipeline superescalar? Então, vocês têm a execução ou processamento simultâneo de várias coisas em uma thread, né? Então, eu tenho várias instruções de uma thread executando concorrentemente. Mas para eu ter 2 threads executando concorrentemente, não me ajuda a ter pipeline superescalar, eu preciso ter um dual core, né? São 2 coisas diferentes. Aqui eu estou executando instruções paralelamente. Quando eu tenho mais de um core, eu estou executando threads paralelamente, tá? São coisas diferentes. Resumindo, pessoal, então, um processador CISC, ele dá ênfase em hardware. Por quê? Porque como ele tem tantas instruções e tanta complexidade para conseguir decodificar e executar aquelas instruções, ele precisa mais transistores para decodificar as instruções. Como o RISC tem instruções mais simples, ele usa menos transistores e silício proporcionalmente para a decodificação das instruções e ele dá ênfase a um melhor software, ou seja, compilador. Se eu tiver um bom compilador, eu consigo explorar bem esse conjunto de instruções RISC. No CISC, as instruções são complexas e elas demoram mais de um ciclo de clock para completar, né? Ocupando 100% da unidade de decodificação. Então, entra uma instrução CISC para ser decodificada, ela leva 5 ciclos de clock e só quando ela acaba vai entrar uma próxima instrução. Tem como fazer pipeline em processador CISC? Tem, pessoal, mas é bem mais complexo, né? O RISC, você tem poucas instruções com execução em um ciclo de clock ou mais de uma instrução por ciclo de clock que vocês viram lá no superescalar. No CISC, vocês têm instruções que fazem acesso direto à memória RAM do processador. Já no RISC, só instruções de load e store que acessam a memória RAM. Por que isso, pessoal? Porque a memória RAM, em geral, ela é de menor desempenho que registradores e cache. Então, vocês devem carregar primeiro tudo para registrador ou cache e depois executar ou processar esses dados. Num CISC, eu vou ter códigos compilados menores. Por quê? Porque eu preciso menos instruções, teoricamente, para codificar algo em C, ou compilar algo em C para assembly e proporcionalmente instruções de máquina, né? Só que eu vou ter alta taxa de ciclos por segundo, alto clock do processador,
para poder executar esse código que tem menor densidade. Ele ocupa menos espaço na memória, mas precisa de um clock maior e daí mais consumo de energia. Já o RISC, eu vou reduzir o clock do processador, mas eu vou ter, teoricamente, códigos ocupando mais memória. Então, a ideia do RISC é trocar processamento e clock mais alto, que dá mais consumo, por ocupação maior em espaço de memória. Mas a gente vai ver que também não é bem assim, né? Então, no CISC eu vou ter maior quantidade de transistor para decodificar as instruções, e no RISC eu vou ter mais quantidade de transistores para os registradores, né? Então, aqui é outra diferença do CISC e do RISC, pessoal. Teoricamente, um processador RISC tem muito mais registrador do que processador CISC. No entanto, vocês vão ver que comercialmente hoje tem processador CISC com bastante registrador também. Então, é por isso que eu digo para vocês que não existe mais arquiteturas puras. Existe a teoria do RISC, a teoria do CISC e arquiteturas mistas, né? Então, a maior prova está aqui, pessoal. Esse aqui é o conjunto de instruções dos processadores Cortex M0, M3, M4 e M4F. Então, notem que o processador M0, ele tem poucas instruções mesmo. Ele é um RISC um pouco mais nessa ideia de conjunto de instrução reduzido, né? Então, aqui deve ter umas 30 instruções. Esse processador é extremamente simples, porque ele veio para substituir os processadores de 8 bits. Já o M3, pessoal, ele engloba todas as instruções e tem todas essas instruções aqui a mais, né? O M4 engloba todas essas e tem mais essas aqui, né? E o M4F tem as instruções de ponto flutuante. Então, se eu distribuir isso de outra forma, vocês vão ver que eu tenho as instruções de processamento geral de dados, né? Fazer um teste aí num bit, fazer deslocamento, shift, comparação, coisa bem simples, vocês têm no M0, né? Já no M3, vocês têm instruções para manipular dados ou bits mais avançados. Já no M4, pessoal, vocês têm instruções para processamento digital de sinais. Instruções de multiplica e acumula. Instruções que são utilizadas, por exemplo, para algoritmos de filtros digitais, controle, esse tipo, vocês vão ter ganho aqui no M4. E o M4F traz o ponto flutuante. Notem, pessoal, que aqui vocês têm umas 200 instruções. Mas a ideia do RISC, de conjunto de instrução reduzido, é ter lá suas 30, 40 instruções. Então, será que os ARM RISC e ARM Cortex têm poucas instruções? Não tem, né? Tem processador CISC com 100 instruções. E tem processador RISC com 200 instruções. Então, esse nome não faz mais sentido, conjunto de instruções reduzido. Essas arquiteturas são mistas, né? Eu achei que tivesse cortado essa imagem, é a mesma coisa. Só para mostrar aqui, na verdade, que o M7 ainda adiciona mais algumas instruções do que o M4, né? Então, o M7 ele traz duas coisas. Ele traz poucas instruções a mais, mas ele traz o pipeline superescalar, né, que os M3, M0 e M4 não tem. Bom, o ARM, pessoal, ele domina o mercado. Eu falo bastante dele porque a gente vai usar bastante ARM. Mas algo que está em evidência no mercado também são os processadores RISC-V, que são os processadores desenvolvidos pela Universidade de Berkeley, que é uma arquitetura aberta. Nós vamos falar mais desses processadores. Eles são muito competitivos com os processadores ARM, mas eu não vou falar ainda de arquitetura deles, eu vou falar quando a gente estiver falando de densidade de código, desempenho, entre outros assuntos, né? Por que isso, pessoal? Porque ele recém começou a entrar no mercado nos processadores ESP32, né? Então, na sequência, nas nossas aulas de embarcados, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse processador.
Era isso que eu tinha para hoje, pessoal. Nós vamos falar ainda muito mais sobre RISC e CISC quando nós estivermos falando de conjunto de instruções, adaptação para sistemas operacionais e outras coisas. Então, na próxima aula, nós vamos falar, ou vamos recapitular um pouco sobre linguagem Assembly. Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado.